Oi pessoal, eu sou o Thiago Fernandes, professor de português do CPV Vestibulares. Estou aqui mais uma vez hoje para comentar a prova de língua portuguesa da Unifesp, que foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2011, tudo bem? São 30 questões, então eu vou dividir as 30 em dois vídeos. Umas questões especificamente de gramática, vou deixar para o final, assim, por exemplo, eu vou pular e deixar para o segundo vídeo, para organizar um pouquinho melhor a nossa correção, tudo bem? Vamos lá então. Você está vendo a questão 1 aí? Ela tem uma charge para que você lesse. O título é Onde está o sujeito? Uma frase famosa das aulas de gramática. E no quadro é a seguinte frase: o aluno não veio mais assistir aula, tudo bem? Com base nisso, a questão perguntou: é correto afirmar que a charge visa? E a resposta correta seria a alternativa E, como vocês podem ver aí. O que acontece? Aí diz o seguinte: criticar a situação atual do ensino e denunciar a evasão escolar. É isso que mostra a charge. Vocês podem ver aí que a terceira e quarta palavrinha são não veio. Então isso dá a ideia de que o aluno, sujeito passivo desse ensino, talvez ativo também, não veio à aula. Então essa referência faz menção à evasão escolar que tanto prejudica a educação brasileira. Portanto, a questão 1, resposta é uma questão fácil, tranquilo? Questão 2, agora, você tem um trechinho aí da Cecília Meirelles, de um poema chamado Epigrama. Vou ler com vocês e chamar a atenção para algumas coisas mais importantes nesse fragmento. Olha só: encostei-me a ti sabendo bem que era somente onda, sabendo bem que eras nuvem, tô marcando nuvem, depus a minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, que tu eras onda, que tu eras nuvem, e dei-me ao teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Tá? Isso mostra pra gente que esse eu lírico reconhece que a pessoa a quem ele ama se compara à onda como está marcado, ou se compara à nuvem, ou seja, elementos frágeis, elementos efêmeros. A onda vem e vai embora, a nuvem vem e vai embora. Então, esse eu lírico que ama sabia muito bem de tudo isso, como você vê na terceira marcação. Então, ele sabia desde o começo que é uma relação incerta e previa, de alguma maneira, os enganos vividos que são inevitáveis na nossa vida. E essa imagem de ser inevitável, de ser incerto, de ser um desengano, se dá pela ideia de onda, de nuvem, e pelo fato também de ele saber que essa é a relação em que ele estava se metendo. Tudo bem? Uma questão sem muitas dificuldades também. A próxima é a questão número 3. Tem um texto aí retirado da Veja desse ano, né, de maio, um texto bem atual, e ele vai comentar basicamente como o aluno deve estudar atualidades para o vestibular. Se eu pensar dessa maneira, a intenção explícita do texto, como diz o enunciado da questão, vai ter como a afirmativa correta a B. Olha só, a B diz que a intenção explícita do texto é orientar os vestibulandos sobre como estudar a atualidade. De fato, esse textinho que você está vendo aí orienta de como se estudar. Ele diz que, para se garantir um bom desempenho, é importante estar atento a temas que se repetem durante alguns dias em jornais, sites ou canais de TV. Ou seja, ele diz como os meios de se estudar atualidades para o vestibular. Ele continua: quando estiver se informando, relacione os acontecimentos aos conteúdos aprendidos em sala de aula. E um cuidado especial com o meio ambiente, sempre em alta nas provas. Ou seja, o texto mostrou meios, organizações, metodologias para se organizar e se estudar atualidades no vestibular. Essa é a intenção explícita do texto. Então, a B é correta. É questão de pura interpretação, tá bom? Tá aí a questão 4, ela se baseia num poema da Almeida Garrett. E da leitura do poema, a questão vai exigir que você vincule-o a alguma escola literária, tá bom? A resposta correta é a C, se vincula ao romantismo. E a alternativa justifica. Ela diz que se percebe no poema uma idealização da mulher. Se eu voltar ao poema, dentre outras possibilidades, eu consigo ver algumas idealizações. Tá?
Essa mulher amada, de alguma maneira, ela produz uma chama de queimar, tudo bem? Um fogo ateou, um fogo iniciou essa chama. E esse fogo, ele é eterno. Esse fogo, ele é divino. São meios, então, de você idealizar esse fogo que, de certa maneira, emana dos olhos dessa mulher a qual ama o eu lírico. Continuando, ele reforça a imagem de que é um fogo eterno, um fogo divino, que brota desses olhos e, ao mesmo tempo, ele é fatal, ele é poderoso. Então, ele é um fogo que emana desses olhos com muita intensidade. Tanto que, se eu pensar nesses dois versos aqui, o eu lírico confessa, ele diz, que num só momento que a vi, queimar toda a alma sentir. Em apenas um único momento que ele viu a mulher que ama, foi suficiente para que o eu lírico sentisse toda a sua alma queimando. Daí então a ideia de que existe um amor idealizado. Essas imagens todas de divino, eterno, poderoso, de tal maneira, num só momento, queimar toda a alma, idealizam esse amor que o lírico sente pela mulher amada, né? Voltando para a alternativa, C. Essa idealização acontece com frequência no romantismo, questão de literatura misturada um pouco com a leitura e interpretação do texto. Questão próxima, vou pular a 5, estou na 6. A 6 se baseou num texto chamado Chove Chuva, Chove Sem Parar, retirado do Gazeta. Tudo bem? Na 6, a questão pediu o seguinte: em suas considerações, o personagem de natureza morta conclui que a resposta correta seria B, que diz que a chuva em excesso teve seu lado positivo. Se você ler o texto, você vai reparar que ele trata dessa chuvarada, essa chuva em excesso, mas existe um grupo de pessoas que se beneficia dessa chuva. Esse grupo são as pessoas que consertam o limpador de para-brisa. E é uma questão lógica. Você sai com o seu carro, vai chover, se você tiver com o limpador de para-brisa ruim, você vai ser prejudicado. Então, a chuva, essa chuvarada toda, pelo menos um grupinho ela beneficia quem conserta esse limpador de para-brisa. Portanto, a B é a correta. Olha só, a chuva em excesso teve o seu lado positivo, ou seja, beneficiar esse grupo. É uma das considerações que fez o personagem natureza morta, cabível na questão número 6. Tranquilo? Pulo para 7, ainda com base no mesmo texto. A 7 dá 3 afirmações para que você as julgue como corretas ou incorretas. Seja como for, a questão é a seguinte: analise as afirmações com base na frase, mas que chuvarada, né? Então a frase em questão é, mas que chuvarada, né? A afirmação diz o seguinte: o termo chuvarada, conforme o sufixo que o compõe, indica chuva em grande quantidade, da mesma forma como ocorre com os substantivos papelada e criançada. Quando você usa papelada, é um grande número de papéis. Criançada, para um grupo grande de crianças. A mesma coisa com esse sufixo ada, que dá a ideia de grande número. No caso, chuva, muita chuva, chuvarada. Então, sim, a 1 é correta. A afirmação 2 diz que no texto, o termo mas, a conjunção adversativa mas, deve ser entendido como marcador de oralidade, sem valor adversativo. Se você olhar para o texto, na segunda estrofe, você tem a construção mas que chuvarada, né? Acontece que esse mas não faz adversação nenhuma, ele simplesmente introduz um assunto. Você chega numa roda e fala, mas e o Corinthians, como tá? É uma pergunta como qualquer que vai trazer um discurso e é uma construção típica da linguagem oral, não quer fazer adversação nenhuma aqui. Então a afirmação 2 aí também está correta. A afirmação 3 diz o seguinte: a frase não é de fato uma pergunta, pois traz a constatação de uma situação vivida. Portanto, funciona com valor fático, principalmente. Embora haja uma interrogação no fim da frase, mas que chuvarada, né? Não se espera que a pessoa responda como se fosse de fato uma pergunta, mas é uma construção fática para iniciar ou manter uma conversa. É algo retórico só para se manter um contato. Se eu pensar que as 3 são corretas, a 7 tem como correta a alternativa E. Questão de leitura, envolvendo um pouquinho de gramática, mas não é difícil não. Próxima questão 8. Também com base no texto Chove Chuva, Chove Sem Parar.
ela te dá a questão algumas palavras para que você aponte se são sinônimas ou não, se são equivalentes ou não. A única que tem essa relação de sinonímia, de palavras e sentidos igual, é a alternativa C. Você tem sem parar, que está no título, e a palavra ininterrupta no terceiro parágrafo. Ou seja, ininterrupto é sem interrupções, ou sem parar, questão bem tranquila. Bom, agora a questão 9, você tem aí um diagrama, um quadro que discute leitura, como uma leitura influencia a outra. O enunciado da questão vai pedir o seguinte, tá aí. Acompanhando a ideia de que um livro puxa o outro, quem leu As Cidades Invisíveis deve ter lido, resposta correta, A Ilha do Tesouro. Olha só, vamos olhar para o quadro. Segundo o quadro, o diagrama, a pessoa pode ter lido esse livro aqui, As Cidades Invisíveis. A leitura desse livro, já que a leitura de um livro puxa a leitura de um outro livro, vai passar pela leitura desse, que vai passar pela leitura desse, que por sua vez pela leitura desse, que por sua vez pela leitura desse. Nessa cadeia de leituras, a gente encontra essa daqui, que é a Ilha do Tesouro. Se você pensar, é a única possibilidade dentre as alternativas, é a única leitura que está dentro das várias possíveis que influenciaram a leitura de As Cidades Invisíveis. Então, se você olhar para A, ela contempla uma das leituras nessa cadeia, que é justamente, no caso, se eu excluir a primeira, né, a primeira leitura influenciada, a segunda leitura influenciada, por consequência, você vai ter a leitura de A Ilha do Tesouro, tudo bem? Questão tranquila, questão fácil, bastava só você ter tido uma leitura coerente desse diagrama e perceber que existe um raciocínio feito de uma linha a ser seguida nas leituras. A única obra apontada dentro disso é a Ilha do Tesouro, tudo bem? Próxima questão, a 10, um textinho aí da revista Isto É, que falando sobre uma pesquisa americana que mostrou que pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, que se referem a combater a obesidade, tiveram aumento na capacidade de memória, ou seja, vinculou a gordura, talvez, né, a obesidade, a falta de memória, e mostra isso por meio dessa pesquisa americana. Daí, então, a questão pede para você sugerir um título mais adequado. A resposta correta seria, então, a. Olha só, que diz, emagrecer faz bem à memória. Esse título resume bem o conteúdo do texto. A pesquisa provou que, conforme a pessoa emagreceu, ela teve a sua memória ampliada, melhorada, aperfeiçoada. Tá? Então, esse é o título mais coerente, porque, de fato, ele resume a discussão de todo o texto. Questão tranquila. Questão 11 agora, uma imagem com um esquema para você ler. E esse esquema vai mostrar fraudes ligadas à verba para a educação. Tá? E aí a questão vai pedir qual o objetivo do texto, desse esqueminha feito. Olha só, o esqueminha está mostrando para a gente 5 maneiras, 5 passos para se fraudar dinheiro. Fala que primeiro passo pelo governo federal, que dá dinheiro para os municípios. Passo 2, os municípios ficam responsáveis por criar e administrar os cursos, né, que serão ministrados com esse dinheiro. Aí a imagem, né, o texto dá um terceiro passo, que é os municípios, para desviarem recurso, montam diversos esquemas. Vem o passo 4, superfaturam. E o passo 5, que está aí, é quando o TCU já encontra essas fraudes e toma as medidas necessárias. Então, de fato, o texto, né, a imagem, o esquema, mostra para a gente quais são os mecanismos usados para se desviar recursos. Se eu pensar dessa maneira, está aí a questão. O objetivo do texto é mostrar os mecanismos de desvio de recursos, e a imagem faz isso muito bem feito por meio de 5 etapas, tá bom? Agora, questão 12, tem um textinho aí do Machado, um fragmento do Machado chamado Flor Anônima, e a questão 16 vai dizer o seguinte: de acordo com o texto, o que levou Martinha a acordar com a alma escura foi... Se você olhar para o texto, você vai perceber que ela foi a um casamento,
E ao retornar do casamento, ela percebe que está sozinha, solteira, não tem mais os pais. E essa memória que vem a ela lhe traz uma série de lembranças ruins, esse tipo de coisa. Seja como for, Martinha é descrita como tendo uma alma escura, triste, justamente por essa solidão que ela vive. Se eu pensar nesse sentido, a B tem uma afirmação correta para a gente. Vai dizer que a consciência da solidão da Martinha é reforçada pelo evento de que participara no dia anterior, ou seja, ela está com a alma escura, triste, deprimida, porque foi a um casamento. Esse é o evento do dia anterior. E ao ver uma pessoa se casando, né, constituindo um matrimônio, ela se dá conta da sua solidão. Então, na 12, a resposta correta é a B. Na questão 13, existe um diálogo com a possível leitora desse narrador. Esse narrador, ao longo do texto, ele vai dialogar com uma leitora jovem. E o que ele faz quando ele enfatiza isso? Ele vai mostrar no texto que, para um jovem, para uma jovem, 2 anos de idade não fazem muita diferença, mas para quem já é mais velho, isso faz toda a diferença. Tudo bem? Se eu for... O texto não está aí. Tem um trechinho que vai dizer, né, ele vai dialogar com essa interlocutora jovem, ele diz, para você, 2 anos não é nada, mas quem já é velho, passou dos 40, 2 anos é muito significativo. Isso está lá quando ele fala com a leitora. Dessa maneira, a resposta correta para 13 é a D, que diz o seguinte: alguns anos passam despercebidos na juventude. 2 anos não fazem muita diferença para quem é jovem, mas são muito representativos mais tarde na vida, se não houve casamento. Então, para a pessoa, no caso a Martinha, mais velha que não se casou, segundo o texto, 2 anos fazem muita diferença. Tudo bem? Questão 14, ainda com base no mesmo texto, diz o seguinte o enunciado: na construção da narrativa, o narrador apresenta uma realidade não idealizada, o que é comum à estética literária realista. Quem idealiza é o romantismo. Quem desnuda, quem mostra a mazela da vida real, é o realismo. Se eu pensar assim, a C tem uma afirmação bem realista. Diz o seguinte, a quebra da expectativa da leitora, que esperaria, na sequência de um conto, um companheiro para Martinha. Então, uma leitora jovem, mais romântica, mais idealizadora, esperaria, como num conto de fábulas, uma história romântica, que Martinha tivesse um bom casamento no final, mas na estética realista não há essa preocupação da idealização. Então, ela continua solteira. Isso é a escola literária realista. Então, a C que, de fato, corresponde ao que 14 pede, né? Tem um trechinho realista, que não idealiza, que não passa por cima da realidade, ou seja, de fato mostra o que é a coisa real da vida. Tá? Questão 15 agora, ainda sobre o texto do Machado. Há 3 afirmações para que se julgue se elas são verdadeiras ou falsas. A primeira diz o seguinte: Martinha nos seus reticências, a suspensão do pensamento marcada pelo emprego das reticências se dá em função das projeções que o narrador passa a fazer sobre a idade da personagem. Então aqui o narrador ameaça contar a idade da personagem, ia nos seus X anos, só que ele faz uma pausa, põe as reticências para marcar essa interrupção, né? E ele vai projetar isso mais para frente. Mais para frente do texto, ao longo dele, é que ele revela para a gente a idade da Martinha. Mas, de fato, a 1 é correta. As reticências foram usadas para omitir essa informação a princípio. Afirmação 2. Na oração, pai e mãe morreram e cedo em destaque, o termo em destaque está empregado com valor adverbial, estabelecendo relação de tempo. Sim, pai e mãe de Martinha morreram quando ela era jovem. Morreram quando ela era muito nova, né? Espera-se que os pais vivam um pouco mais. Não foi o caso de Martinha. Então, eles viveram menos, morreram quando ela ainda era jovem. Isso dá uma ideia de tempo. Ou seja, morreram muito cedo, poderiam viver mais e morrer posteriormente a essa data, mas não, morreram jovens. Então, a 2 também é correta. Na 3, há a seguinte afirmação: a frase inicial do penúltimo parágrafo do texto, em discurso direto da personagem Martinha, assumiria a seguinte redação. O que acontece? Para passar do discurso que está lá, indireto, para o direto,
Pega todas as marcas de terceira pessoa que há no texto do discurso indireto e puxa para a primeira pessoa, adapta para a primeira pessoa. E a 3 fez isso corretamente. Olha só, a culpa da solidão a quem pertence, vem a pergunta, aí vem a resposta. O destino ou a mim? Então esse a mim é a marca de primeira pessoa que tirou a Martinha, que era a terceira, e botou a primeira pessoa, a mim. Então está de fato adaptando, transpondo para o discurso direto. Continuando. Eu creio, eu, marca de primeira pessoa, às vezes, que é o destino, às vezes, acuso-me, marca de primeira pessoa, que substitui uma de terceira pessoa que estava lá no texto antes. Então, a 3 faz isso corretamente. As 3 corretas, então a 15 tem como alternativa certa a E. A última, então, desse quadro, dessa parte da correção, é a 16. A questão 16 diz o seguinte, ainda com base no texto do Machado. Assinale a alternativa em que se reescreve o trecho. É pior. Deixemos recordações aborrecidas, mantendo-se o sentido do texto. Então, tem que se reescrever esse trechinho, é pior, deixemos recordações aborrecidas, de tal maneira a não haver mudança de sentido. Olha só, para isso, eu volto a um trechinho do texto. Ele diz o seguinte, ó, Martinha está lá e viu o casamento. Agora que assistir ao casamento da outra, ela teve a ideia de inventariar o passado, de rebuscar esse passado. Contudo, hesitou, né? Ela vai pensar agora a Martinha. Não, para que ver isso? É pior. 2 pontos. Deixemos recordações aborrecidas. Ou seja, na questão 16, ficar lembrando o passado é pior. O que seria mais interessante, mais coerente? Deixemos recordações aborrecidas. Deixa para lá. Ou seja, se eu olhar para A, que é a alternativa correta, eu vejo uma correta releitura desse trecho. É pior. Então, o bacana é, convém, como diz a 16, deixarmos recordações aborrecidas. Ela viu o casamento, se lembrou do passado, começou a rememorar tantas coisas ruins, mas isso é pior. O legal é esquecer esse passado, que ela chamou de recordações aborrecidas. Legal, esse é o fim do primeiro quadro. Fizemos então da 1 até a 16 e pulamos a questão número 5.